10. Lucas 10. Versículo 41. E 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra. Senhor, nós queremos o Senhor falando ao nosso coração. Senhor, nós precisamos de encorajamento para a nossa fé. Senhor, nós também precisamos de algumas correções. Senhor querido, precisamos que o Senhor também nos ensine a verdade, ou nos faça conhecer a verdade. Senhor querido, queremos ser edificados na verdade. Por isso fala conosco, Senhor. Fala para nos consolar, fala para nos corrigir, fala para nos edificar. Senhor querido, Pai, nós queremos que o Teu Espírito esteja habitando ricamente no falar e igualmente ricamente no ouvir, Senhor. Que o ouvir seja propício, Senhor, ao acolhimento da palavra. Senhor querido, Pai, oferecemos a Ti o nosso coração como uma boa terra. Senhor, fala conosco. Nos dispomos a acolher com mansidão a Tua palavra. Senhor, queremos considerar toda a palavra ouvida em oração. Enquanto ouvimos, Senhor, queremos estar orando, considerando diante de Ti a nossa condição diante da palavra. Nos dê um ambiente fortemente espiritual, Senhor. Teu Espírito esteja prevalecendo para colhermos os frutos da fé. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, ainda hoje nós vamos continuar falando o tema que já estivemos iniciando nas 2 semanas passadas, falando a respeito do poder de Deus em tempos de crise econômica. Estamos estudando Efésios, e no capítulo 1 Paulo está orando para que os irmãos sejam iluminados nos olhos do coração para compreenderem coisas fundamentais para quem quer viver pela fé e obter vitória na fé. Então ele fala a respeito do chamamento, ele fala que precisamos estar claros a respeito do nosso chamamento, a respeito daquilo que o Senhor quer alcançar em nós, o segundo item, e ele ora também pedindo para que nós tenhamos compreensão de todo o poder de Deus a nosso favor, o poder com que Deus opera no nosso viver. Para vivermos a realidade da fé, nós precisamos de poder, e esse poder não é algo que está em nós, é algo que o Pai opera no nosso viver. Então nós temos que conhecer que há o poder de Deus para nos fazer vencer, para nos guardar de tropeçar. Há o poder de Deus para nos fazer firmes e inabaláveis até mesmo. Não nos falta poder. Esse poder procede do Senhor. Então, na primeira oração, Paulo pede para que vejamos essa realidade. Na segunda oração dele, no capítulo 3,
Paulo pede para que de fato sejamos fortalecidos nesse poder. Então ele diz que ele pede ao Pai para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda o sermos fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Na primeira ele pede ao Pai para que vejamos, entendamos, tenhamos consciência clara de que há um poder ilimitado para nos fazer vencer, para termos uma fé triunfante, uma fé sem frustrações. Na segunda oração, ele pede para que de fato sejamos fortalecidos. Irmãos, essas orações de Paulo a nosso favor tem de ser a nossa oração por nós mesmos. Amém. Isso é algo para estarmos pedindo frequentemente, e até que estejamos suficientemente convencidos e vivendo na realidade desse poder, talvez diariamente nós temos que estar pedindo isso ao Senhor. Senhor, me faça ver o teu poder. Senhor, fortaleça-me na força do seu poder. Comece o dia assim. Pai, em nome de Jesus, me dá o Espírito para me fortalecer no seu poder. Amém. Me dê um dia de vigor espiritual no seu poder. Então peça esse vigor. O Espírito do Senhor está em nós para operar essas coisas, para ministrar essas coisas em nós. Amém. Então, no final da epístola, Paulo vai para a questão da luta espiritual. Então, encerrando a carta, ele diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Amém. E na força do seu poder. Paulo insiste muitíssimo nessa questão. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta é contra ele, não é contra outras coisas visíveis, não é contra pessoas, é contra as forças espirituais do mal, que são principados, que dominam esse mundo de trevas. E se nós não reagirmos, nós não saímos debaixo desse domínio. Então é preciso poder. E concluindo não, né? Avançando, ele diz: tomai então toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. Resistir como? Nesse poder. Vencer tudo. Vencer como? Nesse poder. E permanecer inabalável. Uma fé constante. E quando a gente fala constante, a gente fala para frente e para cima. Como subir uma escada. Não é constante sempre numa rotina sem aceleração. Não, é numa rotina de aceleração. Significa que a velocidade vai aumentando. Ou se quiser um outro exemplo, é como subir uma escada. A escada que Jacó viu, que ligava a terra ao céu. Amém. Então nós temos uma caminhada em direção ao céu. O Senhor nos chama para caminharmos para o que é celestial. Paulo diz para nós buscarmos as coisas lá do alto. Diz para pensarmos nas coisas lá do alto. A palavra que nós temos visto ali em Mateus 6 diz para nós juntarmos tesouros lá no alto, no céu. Não é isso? Então nós temos que estar claros de que nós estamos orando ao Pai, conforme o Senhor ensinou, para que venha o reino dele. O reino dele é o reino dos céus. E ele diz para nós orarmos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, tanto quanto ela é feita no céu. Irmãos,
introduzindo a realidade celestial no nosso viver. E num determinado momento o Senhor chega e estabelece definitivamente o reino dos céus na terra, e a vontade de Deus vai ser plena na terra. Não haverá mais espaço nenhum para Satanás sobre a terra. Mas enquanto o Senhor não vem, a gente vai expulsando todo o domínio de Satanás da nossa vida, da nossa casa, da nossa mente, da nossa saúde, dos nossos filhos, da igreja. E prega o Evangelho para expulsar também dos incrédulos. Seja uma bênção lá no trabalho. Expulsa o demônio lá no trabalho. Não é isso? Expulsa lá, meu bebê. Não deixa ele ali, não. Seja soldado de Deus e fala assim, ó, hoje não vai ter para você não, viu? Eu cheguei aqui. Irmão, nós temos que ser usados na nossa fé. Firmes e inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor. Nós estamos falando de poder, irmãos. Não estamos falando de um entusiasmo que vem do nosso coração. Né? Isso não é discurso de autoajuda. Isso não é discurso motivacional. Não. É o seguinte: Espírito Santo, me enche. Amém. Espírito Santo me controla. Amém. Espírito Santo me empodera. Amém. Espírito Santo me usa. Amém. O poder é do Espírito Santo. Amém. Bom, então, uma das coisas que atinge o nosso viver, irmãos, é as questões financeiras. Esse é o nosso assunto. E nós precisamos aplicar o poder de Deus também na questão da nossa vida financeira. Já temos falado bastante sobre isso, mas nós temos que falar ainda um pouco mais. Porque quando nós temos problemas na nossa questão financeira, na nossa vida financeira, isso costuma atingir a nossa fé. De uma forma geral, isso acaba nos enfraquecendo. Dívidas, gastar mais do que ganha, ter falta, ficar debaixo da pressão de nome sujo, de cobrança, tudo isso traz problemas para a nossa fé. Então esse, como outros assuntos importantes, é um assunto para ser tratado debaixo do poder de Deus. Então nós estamos vivendo um momento econômico difícil, a inflação está voltando, o salário não está aumentando, o que significa que a capacidade de compra vai diminuindo, e se nós não tivermos sobriedade, vão começar a surgir discussões em casa por causa de dinheiro. E Satanás, os demônios, eles são muito astutos para criar esse tipo de tropeço para nós. Graças ao Senhor, de uma forma geral, a situação dos irmãos, até onde eu sei, é abençoada. O Senhor tem nos guardado. Há tantas demissões, né? Há muitas coisas difíceis, os que trabalham por conta, mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado a todos. Não é? Mas nós temos que ter responsabilidades. Então, eu quero falar essa palavra em dois encargos principais. Um é não sermos tomados por esse mundo de consumo. E o segundo é aprendermos a semear no sentido de ofertarmos ao Senhor. Mas também não adianta ofertarmos ao Senhor se não soubermos administrar o nosso dinheiro. A bênção plena resulta dessas duas coisas. Por um lado tem que entrar, e o Senhor determina que quem
semeia, colhe. Não é isso? Não vou nem falar em dízimo, essa conversa é do Velho Testamento. No Novo Testamento, a questão da oferta por Paulo é falada como uma semeadura. Quem semeia com abundância, colhe com abundância. Opa, então vamos gastar. Não vamos gastar. Se é Deus que está dando, eu tenho que administrar bem o que é de Deus. Então a bênção, ela precisa desses dois cuidados: semear para ter e saber gastar para não escapar pelo vão dos dedos. Amém? Amém. Desde que a gente fez um esforço para construir esse local, há uns 10 anos atrás, de fato os irmãos aprenderam a ofertar. Muitos ainda têm dificuldades. Vai pedindo ao Senhor que o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te dar fé, não é? Vai te dar confiança. Tiago fala em tudo nós sermos íntegros, perfeitos, em nada deficientes. Então eu tenho que aprender a me reunir bem, eu tenho que aprender a orar bem, eu tenho que aprender a ler bem a Bíblia, estudar bem a Bíblia, tenho que aprender a pregar, dar bom testemunho e tenho que aprender a ofertar também. É tão bom ofertar com fé, irmãos. Puxa, isso dá uma confiança num Deus que cuida de nós, mas o Senhor faz as coisas do jeito que Ele faz, né? Ele pede que haja semeadura. Mas esse não é o assunto de hoje. Hoje eu ainda quero falar uma terceira vez sobre a questão de administrarmos bem o nosso dinheiro. Particularmente nesse enfoque, vencendo a ansiedade. O Evandro, eu vou passar um videozinho, na verdade é 4 vídeos pequenos, e ver que acho que precisa colocar aqui, né? Tem um pregador presbiteriano, esse irmão é uma benção, chama Hernandes Dias Lopes, acho que é conhecido da maioria. Ele faz 4 pequenas colocações de 3 e 4 minutos sobre vários aspectos do que eu já falei agora. E com o poder de síntese que ele tem, nós vamos fazer uma recordação do que a gente já falou até agora. E vocês ouvem mais um pregador insistindo nesse assunto. Vai durar uns 15 minutos nos 4. E depois nós vamos falar sobre ansiedade. Nós estamos vivendo a realidade da globalização, onde mais de 50% da riqueza do planeta estão concentrados nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas hoje mais ricas do que nações. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, e o Walmart é mais rico do que mais de 100 países. O grande problema dessas empresas, que vão dominando o mundo, que vão abocanhando a economia mundial, é que elas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Para isso, você tem que entrar nesse mercado do consumismo. E nós entramos de cabeça nisso. Para você ter uma ideia, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não éramos menos felizes por isso. Na década de 70,
70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. O grande problema é que nós começamos a consumir sem racionalidade. Eu já vi algumas coisas tão estranhas. Eu já vi uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda, pelo telefone celular. Quando uma criança nasce hoje, uma criança de classe média, ela já tem mais brinquedos do que ela consegue brincar a vida inteira. E ela brinca longas 2 horas com o brinquedo, e encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional. Você precisa levar para o psicólogo. Esse é o drama do consumismo hoje. Hoje há pessoas que fazem coleções e coleções de sapatos, de bolsas, de roupas. Há poucos dias um amigo meu me disse que recebeu um convite para uma festa de casamento e a esposa e as filhas disseram: nós temos que comprar sapatos novos. Ele disse: tá bom, é claro, casamento tem que comprar mesmo, mas vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Quando abriu o armário, comprou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. O que você chama isso? Consumismo. Deixa eu lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. Tem muita gente que busca satisfação na vida no ter. E consumismo é a superficialidade do ter. O que preenche o seu coração é comprar mais uma roupa nova, é comprar mais uma bolsa cara, é comprar mais um sapato chique, é você comprar mais uma roupa de grife, é você ter um carro do último modelo. O que preenche o seu coração não são coisas. A realização do ser humano não está no ter, está no ser. Só Deus preenche esse vazio no seu coração. Só Deus satisfaz a sua alma. Você pode viver de uma maneira simples, modesta, mas muito feliz. Porque a felicidade não está nas coisas. A felicidade está em Deus. Contemporânea desastradamente valoriza mais o ter do que o ser. As pessoas são valorizadas pela quantidade de dinheiro que elas possuem e não pela dignidade do seu caráter. As pessoas são consideradas grandes neste mundo por aquilo que elas granjeiam, seja de forma honesta, seja de forma desonesta. E nessa sociedade que supervaloriza o ter, o consumismo tornou-se uma necessidade imperativa. E aí nós estamos assistindo uma sociedade superficial, rasa, medíocre, que ostenta riqueza, luxo, grifes, e mergulhou de cabeça neste mundo do consumismo. O pior é que quando pessoas que não têm recursos suficientes para manter o básico, quer viver o supérfluo, e mergulha também de cabeça no consumismo, mesmo sem estrutura para o consumismo. Pessoas que se endividam, pessoas que tentam manter as aparências, pessoas que querem viver um padrão de vida que não podem aguentar,
e de repente, para satisfazer uma demanda social, acabam se comprometendo com dívidas impagáveis e vivem uma vida miseravelmente infeliz, apenas para tentar agradar à demanda do consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. Eu quero dizer para você que você não é mais feliz porque veste a roupa de marca tal, porque usa o tênis de marca tal, porque frequenta os restaurantes mais requintados. Você não é feliz por aquilo que você põe no seu corpo. Você é feliz por aquilo que está dentro de você. Você é feliz por quem você é. As pessoas mais felizes do mundo, dizem os entendidos, são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem uma noite toda bem dormida. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que as pessoas mais pobres que ele conhecia eram as pessoas que só tinham dinheiro. Viva contente com o que Deus lhe deu. Tenha sonhos, seja aguerrido, seja empreendedor, mas não queira viver a superficialidade do consumismo, porque isso jamais pode dar significado à sua vida. Nós estamos vivendo uma sociedade que cria no coração das pessoas necessidades e mais necessidades. Todo dia surge um produto novo, uma descoberta nova, uma nova tecnologia, um novo aparelho, uma nova forma de bens de consumo, e nós vamos nos sentindo cada vez mais inadequados, descontextualizados, se não usamos, se não possuímos todo esse aparato. Isso leva a nossa geração a ser uma geração consumista. Nós mergulhamos de cabeça nisso. E há muitas pessoas que acabam se endividando para comprar com dinheiro que não tem, o que não precisa, para impressionar as pessoas que não conhecem. O consumismo vai se transformando num vício. E há pessoas que compram de forma intensa, de forma descontrolada, porque é uma compulsão que tem por compras. Há pessoas que têm, por exemplo, 50 pares de sapato, há pessoas que têm 100 gravatas, há pessoas que têm tanta coisa que não conseguem usar tudo que tem, estão comprando mais. Isso reflete um estado da alma, de um vazio, de uma necessidade de significado da vida. É muito importante você entender que o sentido da vida não está no ter, mas no ser. As pessoas mais felizes não são aquelas que mais têm, mas são aquelas pessoas que mais entendem o sabor e o propósito da vida. As pessoas mais felizes, talvez, são aquelas que menos bens de consumo possuem, mas que encontram o significado da vida nas coisas mais singelas, nas coisas mais simples. Não se deixe escravizar por essa onda de consumismo. Não se matricule nessa escola. Não ponha o seu pé nessa forma. Não ponha o seu pescoço nessa coleira. Não seja escravo do consumismo. Seja uma pessoa livre. Livre. Porque com pouco ou com muito, se você tem Jesus, você verdadeiramente é uma pessoa feliz.
Dizem os estudiosos que você sabe se uma pessoa é louca se ela já está rasgando dinheiro. Em outras palavras, o ser humano gosta de dinheiro. Na verdade, há muitas pessoas que amam o dinheiro. E há outras pessoas que adoram o dinheiro. Jesus Cristo chegou a dizer que o dinheiro não é apenas uma moeda. O dinheiro é um ídolo. O dinheiro é Mamon. E no altar de Mamon, muitas pessoas vivem e morrem, casam e descasam, corrompem e são corrompidos. O apóstolo Paulo, quando tratou desta matéria, disse que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E as pessoas que querem ficar ricas, não no sentido honesto do trabalho, do investimento, mas aquelas que querem ficar ricas a qualquer custo, a qualquer preço, passando por cima das pessoas, se corrompendo, burlando as leis, assaltando os cofres públicos, subtraindo a lei. Essas pessoas atormentam a sua alma como os flagelos. Essas pessoas não têm paz. Elas podem até granjear ilicitamente verdadeiros impérios econômicos, verdadeiras fortunas, mas elas comem e não se fartam, elas bebem e não se saciam, elas vestem e não se aquecem. Em outras palavras, elas não têm satisfação interior. Por isso, a Bíblia diz que você pode e deve aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode viver contente na fartura e na escassez, na riqueza e na pobreza. Porque a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A Bíblia chega a dizer que você não trouxe nada desse mundo, você não vai levar nada desse mundo. Como disse o patriarca Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Portanto, tendo que comer, que beber, que vestir, esteja contente com isso, porque o dinheiro não pode fazer você feliz. Só Jesus pode dar a você a verdadeira felicidade. Aleluia. Bom, irmãos, eu acho que nós tivemos aí uma síntese do que a gente falou até agora. E se nós considerarmos que a má administração do dinheiro, ou seja, vivermos com pouco, porque pouco é necessário, não é? Pouco é necessário. Então dá para viver com pouco. Mas se nós não discernirmos a questão do consumismo, não haverá o que possa satisfazer a nossa necessidade. Não haverá dinheiro que poderá satisfazer toda a nossa necessidade. Então, como cristãos, nós temos que aprender a ser modestos, porque conforme o irmão insistiu várias vezes, a nossa felicidade está de fato em Jesus. E essa felicidade em Jesus se trata de uma satisfação interior, não é? E é nele que nós temos que buscar a nossa paz e a nossa alegria. Não sendo assim, irmãos, nós vamos ter um problema com ansiedade. E eu quero aproveitar o tempo que resta, 15 minutos, para falar um pouco sobre ansiedade com os irmãos. Eu queria ler com os irmãos, primeira epístola, esse versículo eu não tenho aqui, eu queria que os irmãos abrissem. 1 aos Coríntios,
capítulo 7. Paulo aqui está falando sobre questões ligadas ao casamento, mas se aplicam bem ao que nós estamos tratando com respeito a finanças e bens materiais e o nosso sustento e sobrevivência. Capítulo 7, versículo 29. Eu vou ler até a primeira metade do 32. Diz assim, 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele nada usassem, porque a aparência desse mundo passa. São todas coisas legítimas, mas que nós temos que tomar cuidado com o envolvimento excessivo. E agora no 32, a primeira parte diz assim: e é o meu sentimento, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Então, irmãos, com relação a esse mundo, até a nossa vida de casado, se não lidarmos na orientação do Senhor, nós nos encheremos de preocupações. E Paulo então dizia que ele queria que os irmãos estivessem livres de preocupações, não apenas por uma questão de bem-estar, mas estivessem livres de preocupações para se ocuparem com as coisas do Senhor, que é o que realmente traz edificação para a nossa vida. Mas se nos preocuparmos demais com as coisas dessa vida, não sobrará tempo e nem energia para as coisas do Senhor. Então vamos lá, falarmos sobre ansiedade. Considerando isso, a ansiedade sufoca a fé. A ansiedade sufoca a fé. Para sermos rápidos, irmãos, vão só acompanhando aí no slide. O versículo que eu li na abertura. O Senhor está visitando a Marta, Maria e Lázaro, e a Marta está agitada de um lado para o outro. Ela estava preocupada com muitos afazeres. Mas eu quero aplicar essa palavra à questão do muito trabalhar e do muito gastar, e de nos preocuparmos e nos ocuparmos em demasia com as coisas do mundo e não termos tempo para as coisas do Senhor. Isso vai sufocar a nossa fé e vai sufocar a nossa própria vida. Então o Senhor diz para Marta: Marta, Marta. Esse falar duas vezes aí é ai, ai, ai. Marta, Marta, andas inquieta. A palavra para inquieta é ansiosa. Andas inquietas, ansiosa, e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, pouco é necessário. Ou, na verdade, uma coisa é necessária. Se ocupa com as coisas do Senhor. Não se ocupe demais com esse mundo, ao ponto de não ter mais energia para se ocupar com as coisas do Senhor. Porque quando você abrir os olhos, tua vida passou e você foi consumido. Vocês que têm filhos pequenos, quando abrir os olhos, eles já cresceram e o mundo já os engoliu. Você não teve tempo de orar e pregar a palavra para eles. Vamos avançar. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo
e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui nós temos a parábola do semeador. A parábola do semeador. Então a semente cai em diversos tipos de terreno. E há o terreno que é o que tem espinhos. Então esse terreno entre espinhos é comparado àquele que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo são como esses espinhos por sobre a terra. Os cuidados do mundo. E observa que a palavra para cuidados é de novo ansiedade. E a ansiedade do mundo, o ter que correr atrás das coisas, o estar preocupado, o estar até mesmo angustiado, consumido com a sobrevivência, sufoca a palavra. Aqui diz que a palavra chegou a frutificar, ou melhor, chegou a germinar, mas não foi adiante, porque as coisas do mundo, os espinhos, cresceram e sufocaram o crescimento da palavra. E a experiência da fé cai em frustração e derrota. Quando fala em cuidados do mundo, está falando de corrermos atrás do nosso sustento, o trabalho para ganhar dinheiro, o que sem dúvida é necessário. E a outra questão é a fascinação das riquezas. Puxa, eu já trabalhei tanto para ganhar, agora eu tenho, então deixa eu aproveitar. Sufoca a palavra. Sufoca a palavra. E a palavra fica infrutífera. E a palavra sufocada não produz fruto, significa a nossa fé não se concretiza, não se materializa. Aí nós caímos em frustração espiritual. Senhor querido. Marcos 4,19. Falando ainda da parábola do semeador, tem algo a mais aqui. Diz assim: mas os cuidados do mundo, como eu já me referi, ansiedades do mundo, a fascinação das riquezas, já comentei, e as demais ambições. O mundo é cheio de ofertas, irmãos, e essas ofertas do mundo, nós temos que olhar de longe e falar: nessa eu não caio. Mas se eu não olhar de longe, eu entro na tentação e gera ambição. E na hora que gera ambição, eu vou correr atrás de ter aquilo. E na hora que eu vejo, o tempo se foi, a energia se foi, mas as coisas foram acontecendo. E os problemas foram se instalando. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, cuidado. Cuidado com as ansiedades do mundo, cuidado com a fascinação das riquezas e cuidado com as demais ambições. Deixe o mundo com as suas coisas. Deixe os que têm ambição correrem atrás das coisas desse mundo. Vamos centrar o nosso foco, dar importância principal às coisas do reino. Amém. Irmãos, nunca se esqueçam da oração do Pai Nosso. Puxa, irmãos, essa oração é tão preciosa. O Senhor ensinou. Ela é perfeita. Santifica o Senhor na tua vida. Viva para trazer o reino. E viva para fazer a vontade do Senhor. Se concentra nisso. O resto, deixa que Deus cuida. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor cuida. Vamos avançar. De novo a parábola do semeador. Diz assim: aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados. Está contando a mesma coisa com outras de outra maneira, ordenando as palavras de outra maneira. Foram sufocados com as ansiedades, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Irmãos, o resultado disso é uma fé em frustração.
e uma vida derrotada. O que eu quero, irmãos, é que os irmãos estejam livres de preocupação. Amém. Busca o reino, Amém. a sua justiça. Sim. O resto o Senhor garante. Santifica o Senhor. Sim. Traz o reino. Amém. Faz a sua vontade. Amém. Prioriza isso no teu viver. Sim. E aqui, irmãos, nós temos uma palavra muito séria. O Senhor está falando dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos, da vinda do Senhor e do fim dessa era. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia, o dia do Senhor, não venha sobre vós repentinamente, como quem não está esperando, como um laço. Irmãos, como é que não vamos esperar o dia do Senhor? É o fim do mundo, irmãos. E a nossa vida tem tudo a ver com isso. Como é que eu vou ignorar o fim do mundo? É impressionante que a Bíblia alerte tanto sobre a vinda do anticristo. E o anticristo está chegando, e os sinais estão tão evidentes. Terrorismo, Estado Islâmico, fugiu o nome, como é que chama o maluco americano lá agora? Donald Trump. Está tudo aí, irmãos, o cenário está montado, e a turma, anticristo, de onde que vem? Essa história da Bíblia, e o duro é ver os crentes entorpecidos. Então, olha aqui, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência da orgia. Nós, como crentes, não temos problema com orgias. Da embriaguez, também não temos, não estamos na balada, estamos na reunião da igreja. Graças a Deus, né, irmão? E saindo daqui, ninguém vai para a balada, né? Vocês garantem? E das preocupações? E das ansiedades? Nós estamos livres? Jesus já caminhou bem na nossa vida, já nos tirou da orgia, da embriaguez, agora tem que te tirar da ansiedade. A ansiedade é legítima, irmão. Não é, irmãos. Tem o mesmo peso da orgia e da embriaguez. Ah, Deus, cuida da gente. Então eu vou tirar a orgia e vou tirar a embriaguez. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações desse mundo, e aquele dia venha sobre vós repentinamente como um laço. Estou tão envolvido, trabalhar, isso e aquilo, e gastar, e tal, e comprar, eu preciso comprar, e não sei o que lá, e tem que trabalhar. Esqueça que o Senhor está voltando, irmão, que o mundo já começou a incendiar, ou não? Já? Choveu o granizo lá em Tirapina? Aqui choveu também. E quando choveu o granizo a última vez aqui? Com umas pedras desse tamanho. Só o Paulo que está gostando disso. Irmãos, últimos tempos, irmãos. Ah não, isso é coisa climática. Então, irmãos, está lá em Apocalipse. Problemas climáticos. As coisas estão acontecendo, irmãos. A ansiedade sufoca a fé, mas a oração destrói a ansiedade. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém. Não andeis, olha a palavra do apóstolo, irmão, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, entregando o problema ao Senhor. Mas também ore ao Senhor para saber se você não entrou numa fria de graça. Irmãos, quantas frias nós entramos de graça.
algumas fases na minha vida, e até recentemente eu orava tanto por algumas coisas que nem a Luzia sabe. Eu falei, Senhor, eu fui otário, mas tem misericórdia dos otários. Me livra dessas. Agora estou procurando não ser otário, irmãos. Ansioso de graça, ansioso porque é besta. Entrou porque estava nessa situação aqui, ó. Oh, preocupações do mundo, oh, sobrecarregado, e vamos fazer, e vamos acontecer. E entra em muitos que não precisava ter entrado. E entra porque não está santificando o Senhor na sua vida, porque não está trazendo o reino, porque não está fazendo a vontade de Deus. E a gente vai entrando de gaiato. Mas Deus tira os gaiatos da fria também. Amém. Mas não precisa entrar, irmãos. Aleluia. Agora vamos ver o que Pedro fala. Lançando sobre ele. Vamos ler essa passagem, vamos encerrar? 1 de Pedro 5,7. E graças a Deus o Senhor foi me livrando, eu não sei nem contar para vocês. Mas está tudo resolvido. Eu não contava para a Luzia, né? Uma porque para ela não ficar ansiosa, né? Já tem os problemas dela. E outro, irmão, é a vergonha de ser besta. Vergonha de contar para todo mundo que é otário, que nem aquela história da chave. Eu tive que falar para todo mundo. Né, Marcos? Era só trocar. Fiquei correndo de vergonha daquilo, rapaz. Eu mandei fazer 15 chaves. Era só trocar o cara de ar e ficar para lá. Fica com vergonha. E a gente entra numas frias aí, porque. Então, 5,7. 5,6. O finalzinho do 5, irmãos, do versículo 5. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos significa fazei-vos humildes debaixo da sua poderosa mão. Fala, Senhor, eu preciso de Ti, me tira dessa situação, cuida desse problema para mim, seja ele qual for. E no tempo oportuno, na hora exata, o Senhor vai te exaltar sobre o problema. E Ele diz que nós nos humilhamos, ou nos fazemos humildes, lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Amém. Ele tem cuidado de nós. Amém. Verdade. Eu vou ler o 8 e o 9 também. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pensa do lado do consumismo especificamente, que é o nosso tema. Resistir-lhe firme na fé. Sai tentação. Não vai ter sapato hoje não. Eu vou ficar com os 29 que eu tenho. Eu gosto de comprar gravata. Ele falou da gravata, eu não ali para mim, né? Mas é R$5, irmão, R$10. Se comprar 100. Se comprar 100 é problemático, né? Eu acho que eu tenho umas 15. Sim, acho que está dentro do tolerável ainda, será? Né? Senhor querido. É para a pregação ficar melhor. Versículo 9. Resistirem firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade globalizada, né? Então está todo mundo
tendo que lidar com a ansiedade. Amém? Vamos encerrar? Vou ficar de pé, vamos orar. Senhor querido. Amém. Pai, nós te agradecemos. Amém. Porque Tu és Deus. Amém. Deus bondoso. Amém. O Senhor cuida de nós. Amém. Mas também nos corrige. Amém. Porque somos filhos. Senhor querido. Amém. Senhor, livra-nos das preocupações desnecessárias. Amém. Senhor, ajuda-nos a concentrar o nosso viver nas Amém. questões do reino, Senhor. Livra-nos das aflições financeiras. Amém. Por causa de consumismo. Por causa de gastarmos com o que não é necessário. Amém. Senhor, queremos aceitar a orientação de Pedro. Amém. Sermos sóbrios e vigilantes. Amém. Sabendo que o diabo, nosso adversário, Amém. está muito empenhado Amém. em nos colocar em muitas complicações Amém. desnecessárias. O Senhor nos ensina ao viver modesto, Amém. que encontra em Ti, Amém. só em Ti, a verdadeira paz Amém. e a verdadeira alegria. Amém. Só em Ti, Senhor, nós temos paz e alegria verdadeira. Senhor, introduza-nos cada dia mais Sim. na realidade do reino. Amém. Justiça, Sim. paz Amém. e alegria do Espírito Santo. Amém. Por isso, Espírito Santo, Amém. venha controlar o nosso viver, Amém. venha dirigir o nosso viver. Sim. Nós te rogamos, ó Pai, Amém. em nome de Jesus.